Então, o assunto de hoje é equações do primeiro grau. O que é uma equação? A equação, ela tem a característica principal ter uma igualdade, tá? E ela é do primeiro grau, por quê? Bom, para a gente conhecer melhor uma equação, aqui eu coloquei a forma geral dela, onde o A e o B são os nossos coeficientes, serão os nossos números, certo? E o X, ele será a nossa incógnita ou termo desconhecido. O que significa isso? Significa que na equação, o objetivo principal é descobrir o valor dessa incógnita, que no caso é o nosso X. Poderia ser qualquer outra letra, mas normalmente a gente utiliza o X como incógnita. Alguns chamam de variável também, né? Pode ser, certo? A equação ela é do primeiro grau, pessoal, porque o expoente desse x aqui não aparece, mas é como se tivesse o número 1 aqui escondido, né? Por isso que é uma equação do primeiro grau. Bom, eu vou tentar ser o mais breve possível e o mais clara possível. Aqui eu coloquei 3 exemplos para nós tentarmos descobrir o valor dessa incógnita, ou seja, qual é o valor do x que satisfaz essa igualdade, essa equação, certo? Então, coloquei de uma maneira bem simples para vocês verem que muitas vezes a gente não precisa nem de conta, tu olha e consegue observar e identificar o valor do x. Por exemplo, aqui, ó, o x somado com 4 vai dar 10. Qual é o número que o x, então, tem que valer? Né? Quanto que eu tenho que colocar aqui para somar com 4 e dar 10? É claro que, neste caso, o nosso x será o número 6, certo? Porque se eu colocar o 6 mais o 4, vai dar 10. Então, a solução aqui vai ser 6. Normalmente, pessoal, se coloca assim, ó, conjunto, verdade e o resultado, certo? Ou conjunto, solução, pode ser também, tá? Bom, aqui é uma conta de vezes, ó, tem um número na frente do x, né? Então, ele está multiplicando esse x. Eu preciso descobrir quanto que vale o x para dar 15, ou seja, 3 vezes quanto dá 15? Então, neste caso, o x só pode ser o número 5, porque 3 vezes 5, 15. O nosso conjunto verdade ou solução, então, será o número 5. Aqui eu coloquei uma conta de dividir, né? Então, esse número x, que é a nossa incógnita ou termo desconhecido, dividido ao meio, deu 9. Qual é o número que eu divido ao meio e dá 9? O número será o número 18, né? Porque 18 dividido na metade dá um 9. Então, aqui eu coloquei 3 exemplos bem simples antes de nós começarmos a resolver pelo método prático, mas é para, primeiramente, assim, tu ter a ideia do que é uma equação, né? Que ela é sempre uma igualdade e o objetivo da equação é descobrir o valor do x, ou da letra, ou da incógnita, certo? Então, aqui eu vou mostrar para vocês 2 métodos de resolução de equação do primeiro grau. Para nós entendermos, eu coloquei aqui o método da igualdade e o método prático, que é o que normalmente a gente acaba utilizando. Mas para entender o método prático, é importante saber da onde que saiu, né? Quando a gente diz, troca de lado, né? Então, eu vou mostrar para vocês o que seria o método da igualdade. Bom, aqui o objetivo é descobrir o valor do x, certo? Então, para descobrir o valor do x aqui, eu posso pensar assim, ó, aqui eu tenho uma igualdade. Eu quero deixar o x sozinho aqui. Eu preciso
anular então esse menos 3 para que o x fique sozinho. Bom, como é que eu vou fazer isso daqui? Eu faço o seguinte, ó, x menos 3. Se eu quero anular aqui esse menos 3, qual é o inverso do menos 3, né? É o mais 3, certo? Bom, se eu coloquei desse lado da igualdade o mais 3, para ficar igual, eu também vou acrescentar o mais 3 do lado de cá, para ficar igual. O que acontece? Aqui eu anulo, vai dar 0, né? Ficou o x sozinho. E aqui, somando, vai ficar 8. Significa que o valor do x, então, é 8. Vamos conferir se realmente dá certo. Coloca o 8 aqui, 8 menos 3, 5. Esse é o método da igualdade, tá, pessoal? A mesma coisa, seguindo nessa mesma linha, eu vou fazer aqui com essa conta de 3x igual a menos 15. Bom, para eu anular esse 3 que está multiplicando o x, eu vou dividir por 3 para anular, né? 3 dividido por 3 vai dar 1 e eu vou ficar com o x sozinho. Só que se eu dividir do lado de cá, por ser igual aqui, aqui eu tenho que fazer a mesma coisa para ficar igual. Então, o que vai acontecer? Aqui eu anulo, né? Vai ficar só o x. E aqui, dividindo, ó, menos 15 por 3, vai ficar menos 5. Descobri o valor, então, do x. Para saber se está certo, a gente volta com o resultado e substitui lá, ó. 3 vezes menos 5 dá menos 15. Então, fechou. Aqui é mais para mostrar de onde é que saiu, né? A resolução do método prático, né? Por que a gente faz a troca de lado, inverte a operação, né? O que a gente acaba utilizando mais, pessoal, é esse método aqui. Vocês vão ver que ele acaba sendo mais rápido na hora de resolver. Como é que funciona? Bom, eu peguei o mesmo de lá e vou resolver pelo método prático aqui. O que significa? Bom, o objetivo é deixar o x sozinho de um lado da igualdade. Então, para deixar o x sozinho, esse aqui que está desse lado, para trocar de lado, ele precisa inverter a sua operação. Aqui ele é menos 3. Qual é o inverso do menos? É o mais, né? Então, se ele vai trocar, se ele vai passar a ponte da igualdade, ele sempre vai ter que inverter a sua operação. Portanto, se ele veio para cá, ele virou mais 3. O mais 5 continuava do lado de lá, continua mais 5. O valor do x, então, será 8. Vejam que é o mesmo resultado pelo método da igualdade da mesma coisa, né? Daí vocês vão escolher o jeito mais fácil para vocês. Bom, aqui eu tenho uma conta de vezes, né? 3 vezes x. Qual é o inverso da multiplicação? O inverso da multiplicação é a divisão. Então, se ele está multiplicando aqui e eu quero deixar o x sozinho, esse 3 que está aqui, ele vem dividindo agora o menos 15, né? Porque o inverso do vezes é a divisão. Então, o valor do x será, ó, menos 5. Descobri, então, o valor do x. Certo, pessoal? São dois métodos, pela igualdade ou pelo método prático, que vocês poderão escolher na hora de resolver, tá bom? Bom, aqui eu procurei colocar dois exemplos onde nós utilizaremos aquele método prático para resolver. Bom, nesses dois casos aqui, a gente observa que tem x, né, do lado de cá, número sem x aqui, aqui também. Então, o objetivo inicial é organizar a bagunça. O que seria organizar a bagunça? Deixar os que têm x de um lado só e os que não têm de um lado só. Separar pela igualdade. Então, aqui nós vamos fazer o seguinte, ó.
vamos deixar do lado de cá tudo que tem x, portanto, esse aqui vai trocar de lado. Se aqui ele é mais, o inverso para trocar de lado será menos, né? Então, ele vai virar menos 2x, certo? Igualdade. Bom, agora, quem é que está do lado de lá que tem que vir para cá? Será o mais 4. O mais 4, o inverso do mais, então, será o menos 4. Observem que quem não trocou de lado fica igual. Tá, gente? Então, recapitulando, esse trocou, ele virou menos. Esse trocou, ele virou menos. Agora, aqui a gente resolve normal, ó. Tu tem 6x, tu deve 2x. Tu vai ficar com mais 4x, certo? Aqui, tu deve 4, tu deve 8, tu continua devendo 12. Lembram agora, pessoal, o método prático? O que que acontece? Para tirar o 4 que está multiplicando aqui, ele passa para cá, o inverso será a divisão. Então, eu vou dividir o menos 12 por esse 4, que vai ficar menos 3, certo? Então, esse será o resultado dessa equação, tá, gente? Se vocês quiserem tirar a prova real, basta substituir o menos 3 aqui e ver se realmente fecha, né? Ou de repente aqui em cima também, ó, 4 vezes menos 3 dá menos 12, então dá certo. Aqui, gente, ó, eu coloquei esse exemplo aqui porque aparece bastante nas contas. Aqui nós teremos que fazer, eu chamo de chuveirinho. O número que está aqui na frente, ele acaba multiplicando todos os termos que estão aqui dentro. Eu chamo de chuveirinho, tá? Chuveirinho é uma conta de vezes, tá bom? Então, vamos ver aqui, ó. 5 vezes 2x fica 10x, certo? 5 vezes mais 4 fica mais 20, tá bom? E o restante permanece igual. Aqui agora, a gente vai precisar trocar, quem não tem x vai passar para o outro lado. Então, como é que a gente vai fazer? 10x igual, quem é que vai sair daqui, né? O mais 20, ele vai ficar menos 20. O menos 40 permanece no mesmo lugar, não vai mudar. Vamos continuar. 10x igual, tu deve 20, tu deve 40, tu continua devendo 60. Lembra dos números inteiros, né? Aqui, então, é uma conta de vezes. Para tirar o 10 que está multiplicando, ele passa o inverso dividindo. Então, vai ficar menos 60 dividido pelo 10, que vai ficar menos 6. Tá, pessoal? Então, encontramos também a solução dessa equação do primeiro grau. Observem que tem que ter uma noção muito boa de multiplicação, na hora de somar, né, ou diminuir, ou somar dívidas. A gente tem que ter muito claro aquela situação dos números inteiros, dos sinais, né, tanto na soma, como na multiplicação, na divisão, subtração. Tá, gente? Espero que tenha sido claro e objetivo, né, que é esse o objetivo das videoaulas, é não confundir, é ajudar vocês, tá?